Manhã. Com associações de produtores. Sobre vários assuntos. Não se dá apenas... Reportagens dinâmicas. Conforme especialistas foram repassando segurança pública em destaque. Durante o final de semana, o noticiário diário de confiança na região. A informação levada a sério. No sinal, 7 horas, bom dia. Estamos começando pela Rádio Alegrete, Jornal da Manhã, edição desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, 16ª semana do ano. De janeiro a hoje já se passaram 103 dias, faltam 263 para o final do ano. Estamos no outono e a lua é cheia. Jornalismo com credibilidade. Jornal da Manhã. Apresentação: João Ulisses de Souza. Hoje, dia 13 de abril, é dia do Hino Nacional Brasileiro, data da sua primeira execução, ocorrida em 13 de abril de 1831. 1726, fundação da cidade de Fortaleza, capital Ceará, também em 13 de abril. Hoje é dia do Office Boy, Dia Internacional do Beijo. A verdade em forma de notícia. Jornal da Manhã. Para Martini Papelaria e Brinquedos, sempre pensando em você, na Vitorino 243 Sicredi. Gente que coopera, cresce. Posto Taquito é rede de origem. A qualidade dos combustíveis Shell, Alegrete e Uruguaiana. Centro Empresarial do Alegrete, empresário, seja sócio da sua entidade. Arroz Pileco Nobre, cozinhar é nobre. Senac, educação profissional mudando vidas. Hotel T, Chacão do Caverá, BR 290, quilômetro 575. Rede Vivo, a rede do coração, 2 endereços para você economizar. Joaquim Nabuco e Brigadeiro Olivério. Vida Card, o melhor para a sua saúde e da sua família. Na Venâncio Aires, fone 3421-4776. Alegrete Farma, na General Sampaio, esquina da Santa Casa, com convênios com a Funcal e Frigorífico Marfrig, Camotim Campeiro e Artique, que você encontra nas principais farmácias de Alegrete região. Saber sobre as tendências do clima ajuda você a planejar o seu dia e organizar suas atividades. Ouça agora a previsão do tempo. Oferecimento Itagro Aviação de Qualidade. Luiz Fernando Nartigal nos traz a previsão do tempo para hoje, segunda-feira, 13 de abril. Essa parte leste aqui do estado, inclusive na capital e região metropolitana, a instabilidade da chuva chega durante a noite, no decorrer da noite. Essa chuva que retorna hoje ao estado será uma precipitação irregular, mal distribuída. De um modo geral, são baixos acumulados. Agora, não dá para descartar a chuva localmente forte com raios e trovoadas e até mesmo algum temporal muito localizado, em especial no oeste e no noroeste gaúcho. A temperatura nessa madrugada com tempo aberto, né? Tivemos boa parte do estado com tempo bastante aberto ainda. Tem um pouco mais de nuvem lá no oeste e no sul, mas ainda foi uma madrugada que caiu bem a temperatura. Na capital fez 15 graus, ao redor dos 15 graus de temperatura, mas na região metropolitana chegou a 12 no Vale do Caí, no Vale do Paranhana, e no interior ainda tínhamos temperatura próxima ou abaixo de 10 graus em algumas regiões, né? Aonde caiu mais foi lá nos Aparados, lá caiu inclusive abaixo dos 5, fez 3 graus lá em Alcentes nessa madrugada. Tinha feito 0, né, tanto no sábado como no domingo, então ainda fez frio por lá hoje, mas já é um frio com menor intensidade. Em função do tempo aberto, né, com céu claro, boa parte da serra está com céu claro. Agora de madrugada alguns pontos estão com nevoeiro, então, mas houve uma boa queda de temperatura. Durante o dia vai esquentar, hoje esquenta rápido, em função da aproximação dessa frente fria que vai trazer instabilidade hoje até o final do dia. Então, entra ar quente, então durante o dia esquenta rápido e à tarde vamos ter aí máximas entre 28 e 30 graus em muitos locais. Ontem já fez em torno de 27 na capital, hoje nós vamos aí ter aqui na capital e região metropolitana máximas variando entre 28 e 30 graus. Então, dá uma esquentada aí durante o período da tarde. Por aqui, como eu disse, a chuva chega durante a noite, portanto, durante o dia o tempo é bom por aqui na capital dos gaúchos.
Teremos hoje, nesta segunda-feira, em Alegrete, sol e nuvens, máxima chega a 27 graus. Amanhã, terça-feira, sol e nuvens, mínima de 14, máxima de 21 graus. Na quarta-feira, tempo bom, céu claro, mínima de 11, máxima de 22 graus. Na quinta-feira, tempo bom, céu claro, mínima de 11, máxima de 23 graus. Sexta-feira, tempo bom, céu claro, mínima de 12, máxima de 24 graus. A sensação térmica é de 11 graus, umidade relativa do ar 14%, umidade 95%, visibilidade 13 quilômetros. Os ventos sopram a 10 quilômetros horários. O anoitecer se dará hoje às 18 horas e 25 minutos. O tempo é bom na região oeste do estado do Rio Grande do Sul e a temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Alegrete é de 13 graus. O agronegócio brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Novas tecnologias, técnicas e insumos foram desenvolvidos, colocando o Brasil numa posição de destaque no cenário mundial. A Itagro Aviação Agrícola, mantendo-se na vanguarda, opera com aeronaves modernas, equipadas com dispositivos notadamente mais eficientes em relação aos modelos de aeronaves mais antigas. Itagro Aviação de qualidade. Somente quem acompanha a tecnologia pode ser protagonista da evolução e produtividade na lavoura. Na sua manhã, o melhor jornalismo com a credibilidade que você merece. Jornal da Manhã. 7 horas, 7 minutos, 7 e 7, temperatura nos estúdios da Rádio Alegrete. 13 graus, hoje segunda-feira, 13 de abril. Os destaques de hoje: Brasil registra mais de 22 mil casos do Covid-19, com 1.223 mortes. Somente no domingo, 99 pessoas perderam a vida devido às complicações com o coronavírus. Porto Alegre registra 311 casos confirmados do Covid-19. Secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço oficial da doença neste domingo. Estados disputam compra de equipamentos de proteção individual com a União. Concorrência se acirrou com legislação aprovada recentemente para centralizar as compras. Mandetta: enfrentamento da pandemia depende do comportamento da sociedade. Ministro evitou comentários sobre as atitudes do presidente, porém reconheceu dificuldade nas orientações divergentes. Segunda-feira começa com sol e a chuva avança no estado. Frente fria atua sobre o estado e muda condições do tempo. Domingo de Páscoa tem baixa circulação de pessoas da capital do estado. Falta de dados prejudica a saída do isolamento no Brasil. Epidemiologistas e infectologistas alertam que um levantamento abrupto das restrições pode levar a uma segunda onda da doença ainda mais letal. Guedes oferece 40 bilhões a estados e cidades para barrar pauta bomba. Em troca, o governador e prefeito terá que suspender por 2 anos os reajustes salariais dos seus servidores públicos. Novo coronavírus reduz renda da metade dos brasileiros, diz pesquisa. Pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 51% dos brasileiros, por ter perdido renda, que entraram no contingenciamento de gastos. Coronavírus adia análise de caixa preta de avião derrubado no Irã. Governo do Canadá pediu para a análise ser feita postergada, evitando contaminação. França tem 14.393 mortos por coronavírus. Balanço inclui os 315 óbitos em hospitais ocorridos nas últimas 24 horas. Redução de passageiros prejudica o trabalho de taxistas, de taxistas e também de aplicativos na capital do estado. Na parte esportiva desta segunda-feira, atletas protagonizaram ações de solidariedade na Páscoa. Pedida por Everton poderá diminuir. Situação de Dourado no Inter permanece uma incógnita. Neymar é um dos craques que mais desvalorizaram por causa da pandemia. Morre Stirn Moss, campeão sem coroa da Fórmula 1. São os destaques desta segunda-feira. Jornalismo imparcial. A notícia como ela acontece. Jornal da Manhã. A apresentação: João Ulisses de Souza. 7 horas 10 minutos, 7 e 10, temperatura nos estúdios da Alegrete, 13 graus.
O número de casos confirmados do Covid-19 no Brasil, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde no domingo, é de 22.169. O número de vítimas em razão da doença causada pelo novo coronavírus no país está em 1.223, de acordo com a pasta. Nas últimas 24 horas, o avanço do Covid-19 foi de 1.442 novos diagnósticos e 99 novas vítimas, o que interrompe uma série de 3 dias de diminuição de novos casos por dia. No sábado, os números divulgados pelo Ministério da Saúde foram de 20.727 casos, com 1.124 óbitos. A letalidade no país é de 5,5%. No primeiro caso do Covid-19 no Brasil foi em 26 de fevereiro, 45 dias atrás em São Paulo. Hoje, São Paulo com 8.755 casos, o Rio de Janeiro com 2.855 casos, Ceará com 1.676 casos e Amazonas com 1.206 casos, concentram o maior número de casos. Na outra ponta está Tocantins, que tem apenas 25 pacientes com o Covid-19 e é a única unidade da federação que não reporta mortes da doença. Governo publica medida provisória que isenta consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz. Paulo Henrique Gomes. O governo federal publicou a medida provisória 950, que isenta os consumidores de baixa renda do pagamento da conta de luz durante a pandemia do novo coronavírus. A norma foi publicada no Diário Oficial da União e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar lei em definitivo. A isenção vale para unidades que consomem até 220 kWh por mês e que estejam incluídas na tarifa social. De acordo com a MP, os consumidores terão desconto de 100% na tarifa entre 1º de abril e 30 de junho. A isenção da tarifa para consumidores de baixa renda faz parte das ações do governo para enfrentar a crise decorrente da pandemia de Covid-19. A União irá destinar R$900 milhões para o pagamento das contas e os custos remanescentes serão pagos pela conta de desenvolvimento energético. 7h13, 7h13, temperatura nos estúdios da Rádio Alegrete é de 13 graus hoje, segunda-feira, 13 de abril. A compra emergencial de equipamentos de proteção individual EPIs e respiradores artificiais para enfrentar a epidemia do coronavírus expõe a falta de coordenação entre governos estaduais e União na crise sanitária. A concorrência entre eles se acirrou depois que o Ministério da Saúde passou a usar a legislação aprovada recentemente para centralizar as compras de produções inteiras de materiais essenciais para o enfrentamento do Covid-19. Sem querer ficar à mercê das escolhas da União e diante da instabilidade na esplanada dos ministérios, com as ameaças de demissão que rondam Luiz Henrique Mandetta, os governadores decidiram investir em compras no exterior. Relações históricas e comerciais com a China têm sido tão ou mais importantes na crise do que contar com a bancada fiel de parlamentares em Brasília. Entre os estados que avançaram em direção ao Oriente para garantir a autonomia no combate à doença está São Paulo. Depois de requisitar 500 mil máscaras em uma planta da M3 e bater boca com o presidente Jair Bolsonaro em reunião com governadores do Sudeste em razão do Ministério da Saúde ter requisitado respiradores, o governador João Dória mudou a estratégia. Ele quer evitar o confronto direto. O Tucano acionou o escritório do governo paulista em Xangai, inaugurado em 2019, para fechar com a China uma compra de 2.000 respiradores, sendo 700 para a capital. Além de São Paulo, a Bahia, governada por Rui Costa do PT, é outro estado que também está buscando compra direta de equipamento para o seu estado. Além da Bahia, outros estados também estão fazendo essas compras emergenciais de equipamento para ter aí a possibilidade de combater o Covid-19. Além disso, a Bahia,
o governo do Maranhão cita o uso do Ministério da Saúde na Lei 13.979 de 2020 como dificuldade para obtenção de equipamentos do mercado nacional. Por meio dela, o Ministério requisitou a totalidade de aparelhos já produzidos, disponíveis e em montagens pelos próximos 180 dias dos fornecedores do Brasil e representantes de multinacionais. Uma das empresas que o governo de Flávio Dino do PCdoB provocou foi a Vaire Medicinal de São Paulo. No dia 1º de abril, a fabricante de respiradores respondeu que não poderia atender ao pedido do Maranhão em razão de o Ministério ter requisitado sua produção nos próximos 6 meses. Em consequência disso, todas as operações comerciais da empresa foram suspensas, impossibilitando o atendimento de compromissos já firmados, informou a empresa. 7h16. Ministério da Saúde inclui caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo no calendário de vacinação contra a gripe. José Carlos Oliveira. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que novos grupos prioritários foram incluídos no calendário da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários vão poder se vacinar a partir do dia 16 de abril, segunda fase da campanha. Nesta segunda etapa, portanto, membros das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários serão o público-alvo. O cronograma inicial previa que professores das redes pública e privada seriam vacinados no mesmo período. Agora, os educadores compõem os grupos prioritários na terceira fase, que começa em 9 de maio. O ministro explica que a mudança foi possível porque as escolas estão fechadas devido à pandemia do coronavírus. Assim, com a volta às aulas adiada, os professores serão imunizados na última fase. Normalmente a gente tinha professores de escolas públicas e privadas como no parte do segundo grupo de vacinas. E o intuito era não ter falta às aulas por gripe dos professores. Como nós estamos com todas as escolas paralisadas, nós invertemos e passamos o pessoal da segurança para ser nessa segunda etapa junto com os serviços essenciais. A inclusão de caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários entre os grupos prioritários é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e Infraestrutura, chefiada por Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro da Infraestrutura afirma que há logística pronta para receber estes profissionais em rodovias de todo o país. Segundo ele, os 130 postos de atendimento a caminhoneiros, que funcionam com orientações e entrega de produtos de higiene e alimentação, também devem auxiliar na oferta de vacinas. Os profissionais de transporte terão esse suporte. Eles entram na prioridade assim que acabar a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde. Isso é muito importante, que vai garantir esse conforto a mais. O Ministério da Saúde investiu cerca de 1 bilhão para comprar 75 milhões de doses da vacina. Neste ano, a campanha foi antecipada de abril para março com o objetivo de facilitar o diagnóstico do coronavírus, que tem sintomas semelhantes aos da gripe e evita a sobrecarga do sistema de saúde. É importante ressaltar que a vacina protege contra os 3 vírus influenza que causam a gripe, mas não protege contra a Covid-19. Com as alterações, o cronograma ficou assim. Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde são os alvos da primeira fase. A partir do dia 16 de abril, é a vez dos membros das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários. A terceira etapa tem como prioritários, além de professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto, população indígena, pessoas com 55 anos ou mais e pessoas com deficiência. A meta da campanha nacional de vacinação contra a gripe é vacinar pelo menos 90% de cada um desses grupos até o dia 22 de maio. O dia D de mobilização nacional para a vacinação acontece no sábado, dia 9 de maio.
7h20, temperatura nos estúdios da Rádio Alegrete, 13 graus. Com o avanço do novo coronavírus ao redor do mundo, um dos principais itens de saúde assumidos das prateleiras foram as máscaras cirúrgicas, que chegam a triplicar de preço e faltar para profissionais da saúde no país. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de máscaras de pano para se proteger da pandemia. A medida, no entanto, foi recebida com ressalvas pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Com a escassez dos equipamentos de proteção individual EPI em face da pandemia, avalia-se o uso de máscaras de pano. Porém, em serviços de saúde, elas não devem ser usadas sob qualquer circunstâncias. A infectologista da rede JOR, Raquel Monrac, explicou que os diferentes tipos de máscaras devem ser usados de acordo com cada situação. A chamada N95, por exemplo, são indicadas para profissionais da saúde que lidam com a liberação de aerosóis, micropartículas liberadas durante procedimento como intubação. A N95 é uma máscara utilizada na beira do leito da unidade de terapia intensiva. Seu uso é voltado a procedimentos respiratórios em pacientes entubados. Por falta de máscaras nos leitos hospitalares, a N95 está sendo utilizada por até 15 dias. Vale lembrar que a mesma não pode ser lavada. Após o período de 15 dias, deve ser descartada. Máscara de pano é uma máscara domiciliar feita de várias formas. A recomendação é de que se utilize em tecido ideal de algodão e que a mesma seja trocada a cada 4 horas. Essa máscara tem que ser lavada com água e sabão. Máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica é recomendada para uso hospitalar, ou seja, para profissionais de saúde onde se tem o contato com pacientes. Ela não deve ser lavada, tem que ser trocada a cada 2 horas. Após esse período, o material deve ser descartado. Saiba como o vírus da gripe se comporta e como evitar a sua transmissão. Ana Raquel Macedo. De janeiro a março deste ano, foram confirmados 406 casos com 39 mortes pelos 3 tipos de vírus da gripe que mais circulam no Brasil. O estado de São Paulo concentrou o maior número de notificações de gripe por influenza A, H1N1, 50 casos e 4 mortes. Em seguida veio a Bahia, com 49 casos e 3 mortes, e o Paraná, com 21 casos e 5 mortes. As informações são do Ministério da Saúde. Neste período, de janeiro a março, foram 204 casos e 19 mortes por influenza A, H1N1, 181 casos e 17 mortes por influenza B e 21 casos e 3 mortes por influenza A H3N2. Segundo o Ministério, no ano passado, o país registrou 5.800 casos e 1.122 mortes. O Ministério da Saúde mantém o controle desse vírus no Brasil por meio da Vigilância Sanitária Sentinela de Síndrome Gripal, SG, e de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG. Esses serviços têm 167 unidades distribuídas nas 5 regiões do país, que identificam os vírus respiratórios circulantes, monitoram o número de pessoas hospitalizadas e as mortes para definir a composição da vacina no ano seguinte. Todos os brasileiros que compõem o público definido pelo Ministério da Saúde devem receber a dose da vacina, como explica a coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, do Ministério da Saúde, Franciele Fontana. Trabalhamos com um indicador de cobertura vacinal. Nós temos uma meta de vacinação em todos os municípios. Então, para que a população esteja protegida, a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários. Nós precisamos vacinar todas as regiões. A vacinação ela é disponibilizada para todo o país. Então, todas as regiões devem se preocupar com a influenza. Tem regiões em que a influenza ocorre em maior quantidade em um período e tem regiões em que ela ocorre com maior quantidade em outros períodos.
Por exemplo, a região sul é uma região onde a influenza, a sazonalidade maior, é no período do inverno, e a região norte no período de chuva. Mas a influenza em si, ela circula em todas as regiões do país. A mudança constante dos vírus da gripe requer uma reformulação contínua da vacina. No Sistema Único de Saúde, ela é de graça, segura e disponível em mais de 41 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Mas a vacina também pode ser encontrada em unidades de saúde particulares. Além da vacinação, especialistas sugerem medidas de prevenção às pessoas para diminuir a transmissão de doenças respiratórias. Marta Heloísa Lopes, professora do Departamento de Doenças Infecciosas da USP, fala sobre isso. Nesse momento, a coisa mais importante é tentar evitar aglomerações, evitar o contato próximo com as pessoas e, principalmente, fazer a higiene das mãos. Não pôr a mão no rosto sem antes ter lavado a mão, não pôr a mão na boca, no nariz, isso é extremamente importante. O Ministério da Saúde pretende imunizar 67.600.000 pessoas até o dia 22 de maio, quando termina a 22ª campanha nacional de vacinação contra a gripe. O Instituto Butantan é responsável pela produção de 75 milhões de doses que estão sendo enviadas aos estados e Distrito Federal por remessas para facilitar a armazenagem. Em tempos de coronavírus, as pessoas devem evitar filas quando forem tomar a dose, principalmente os idosos. A distância deve ser de pelo menos 2 metros uma da outra. Para mais informações sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, acesse saude.gov.br/Vacina Brasil. 7h27, temperatura nos estúdios da Alegrete, 13 graus. Uma das maneiras mais baratas e eficazes de evitar doenças infecto-contagiosas, como a Covid-19, gripe, resfriado e até diarreias, é pelo hábito de lavar as mãos com água e sabão frequentemente. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos ressaltam que lavar as mãos ajuda a proteger contra 1 em cada 3 doenças que causam diarreias e 1 em cada 5 infecções respiratórias. Sabão e água são mais eficazes que os desinfetantes para as mãos, álcool gel, na remoção de certos tipos de germes, como os protozoários que causam diarreias aquosas, norovírus, vírus que causa gastroenterite e também bactéria causada pela diarreia, orienta o Centro Diagnóstico. O órgão ainda orienta que as fezes humanas e animais são fontes da maioria dos vírus e bactérias que causam doenças em pessoas. Germes chegam às pessoas após o uso do banheiro ou troca de fraldas sem a devida higienização posterior com as mãos. Manusear carnes ou saladas cruas com quantidades invisíveis de fezes nos dedos é uma fonte rotineira de contaminação. Um dos estudos de pesquisadores dos Países Baixos mostrou que apenas 1 grama de fezes humana chega a ter 1 trilhão de germes. Posto Taquito é de origem e a qualidade dos combustíveis Shell. Atendimento personalizado e loja de conveniência. Abasteça no Taquito e sinta a diferença. Rede Origem, Alegrete e Uruguaiana. Sicredi, gente que coopera, cresce. Centro Empresarial do Alegrete, empresário, seja sócio da sua entidade. Ligue 3422-1950. Martini Papelaria e Brinquedos, em tempos de pandemia, está com uma série de sugestões para você se entreter em casa. Tem jogos, livros didáticos, quebra-cabeça, recebeu álcool gel 500 gramas e 120 gramas. E tem placas de PVC para confecção de máscaras. É na Martini Papelaria e Brinquedos. Sempre pensando em você, na Vitorino 243, tudo em 10 vezes nos cartões. Martini Papelaria e Brinquedos, 7h30 no sinal, temperatura nos estúdios da Alegrete, 13 graus. Nota de falecimento. Ângelos Assistência Funerária Familiar informa nota de falecimento. Esposo Euclides Vargas Paim, irmãos Hélio, Moacir Feliciano, Etu, Sônia
Enide, filha Andréia, genro Paulo, neto Mateus, amigos e demais familiares de Clementina Bernardes Paim, aos 75 anos, comunicam o falecimento deste ente querido ocorrido nesta cidade. Convidam parentes e amigos para o velório na Capela 1 da Ângelos, na Dalto Filho 220, próximo à Ponte Seca, com saída do féretro às 11 horas de hoje para o Cemitério Público Municipal. Familiares antecipam agradecimentos. Notificamos compensar o falecimento de Clementina Bernardes Paim, aos 75 anos. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Tchê Alegrete AM. Atenção, não deixe as dores tomarem conta de você. Tome Artic. Artic em cápsulas e creme terapêutico para massagem é o melhor tratamento contra dores nas articulações, coluna, reumatismos, artrite, artrose, osteoporose, inchaço nas pernas, cãibras e formigamentos. Com Artic, todos os dias você terá ação anti-inflamatória, alívio duradouro e o tratamento da causa da dor. Artic tonifica e fortalece músculos e ossos de forma natural. Artic, você encontra em sua farmácia. Ótica Nova Visão. Últimos lançamentos em marcas nacionais e internacionais consagradas no mercado. Óculos de sol e armações. Carolina Herrera, Ana Hickman, Ray-Ban. Linha de multifocais Transitions com anti-reflexo. Lentes com garantia de adaptação. Conforto e qualidade você encontra na Ótica Nova Visão. General Sampaio 1082. Fone 3422-9481. Atenção, homens, para essa super novidade. Conheça e experimente. XY8 é um poderoso afrodisíaco e energético sexual natural que age na corrente sanguínea em até 40 minutos após seu consumo. XY8 tem efeito duradouro de até 12 horas no seu organismo. XY8 auxilia homens com problemas de impotência sexual e ejaculação precoce. Tomando XY8, você estará sempre pronto. Tenha momentos de prazer e magia. E o que é melhor, satisfaça totalmente sua parceira com XY8. Já à venda nas melhores farmácias. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre, cozinhar é nobre. Não precisa procurar muito longe. Figueira Máquinas, uma confiança conquistada graças ao trabalho desenvolvido junto à comunidade. A tradição aliada ao conforto e à modernidade marcam a linha de equipamentos para escritório, refrigeração e gastronomia. Além disso, a orientação, montagem e assistência técnica são locais. Não compre problemas, compre soluções. Figueira Máquinas agradece a preferência dos clientes da região. General Sampaio 674, telefone 3422-2572. Clínica Vida Card. Primeira clínica no Rio Grande do Sul a implantar o serviço de telemedicina em exames, oferecendo resultado preciso no diagnóstico com agilidade e segurança. Vida Card, a melhor infraestrutura que valoriza a sua vida. Informações 3421 4776. Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria? Mas, Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua. Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar? Ô, Joana, com o Sicredi eu nem preciso sacar dinheiro. Esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão. Que maravilha, hein, Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Sicredi? Ah, eu pego meu celular e chamo no WhatsApp. Tudo o que você precisa na palma da mão. Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51 3358 4770. Sicredi, gente que coopera, cuida. Jornalismo imparcial. A notícia como ela acontece. Jornal da Manhã. A apresentação: João Ulisses de Souza.